Muito bem-vindos aqui ao Zona Técnica. Eu sou o Bruno Francisco e estou aqui com vocês para vos trazer um novo projeto para aprendermos todos um pouco sobre aquelas profissões que são menos faladas, mas que estão sempre ligadas ao jogo. Treinadores adjuntos, scouts, analistas, por aí fora. E vamos dar palco aqui a essas pessoas que são igualmente importantes e que contribuem para este jogo que nos apaixona. Nos primeiros episódios não estranhem, porque pode haver aqui algumas referências ao canal Visão Vermelha. É absolutamente normal, porque é lá que estavam a ser alojados estes episódios no YouTube. Portanto, a partir de agora e daqui em diante, vai ser aqui no Zona Técnica. Subscrevam e sigam aqui o canal para receberem as notificações. Muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Neste caso com o Jorge Marcial. Jorge Marcial que tem passagem já por vários clubes, como agora experimentou uma aventura também, e já tinha experimentado em outros contextos também como treinador principal, mas tem sido também adjunto de muitos treinadores que nós vamos conhecendo também, vamos acompanhando, não só em Portugal, também já com passagem até por países que se calhar nem estávamos à espera, não é? Como Líbia, como Emirados, que acaba por ser... e mais, e eu acho que até já passaste por mais, Jorge. Já podes ir falando, porque estás mais do que apresentado, a malta também já te conhece, portanto está tudo bem. Muito obrigado aqui, ora, porque é sempre bom estar aqui a partilhar um bocado estas experiências. Acho que nós crescemos muito quando aprendemos com os outros, e eu acho que ganhei muito pelo que vivi, mas também por aquilo que as pessoas também foram passando daquilo que viverem. Acho que é sempre importante esta interação e esta partilha. Sim, estive no Irão também. No Irão, sim. Sabia que havia futebol, como a casa da Líbia, que na altura pouco se conhecia que era o país do Gaddafi e pouco mais na altura. Exato. Espanha, França, Portugal também, portanto no total creio que 6 países diferentes, depois a jogar e a visitar e a dar formação também já em outros países, ou seja, o futebol, que é a minha paixão, acabou por me proporcionar vivências e conhecer pessoas completamente diferentes e culturas diferentes, e essa é uma das grandes gratidões que eu tenho que ter para com o futebol. Portanto, é perceber que o mundo é muito maior que a minha casa. Claro que sim, claro que sim. Depois ia-te perguntar aqui, porque lá está, tu já foste adjunto de muita gente, e hoje vamos falar aqui muito do que é ser um adjunto e que tarefas é que tem e como é que trabalha no seu dia-a-dia. Já foste sei lá, do Paulo Fonseca, já apanhaste Paulo Fonseca, já apanhaste Miguel Cardoso? São 7 no total, creio. Pois. Comecei com o Valdemar Brito, nessa Sim. experiência na Líbia, ainda no pré-guerra, digamos assim, antes, e depois no pós-guerra voltamos. No entretanto, trabalhei com o Zé Alberto Costa no Irão, trabalhei com o Lito Vidigal no Belenenses e no Aroca, depois com o Miguel Cardoso no Rio Ave, no Nantes e no Celta. Depois, é o momento que vou para o Benfica, aí não fui adjunto, fui treinador principal, embora eu considerasse na altura uma espécie de adjunto da estrutura. Quando estás numa estrutura como o Benfica, num sub, acabas por ser um selecionador, um treinador. Claro. Uma vantagem de se preocupar muito só com o processo de treino, digamos assim. Depois vou para a França, onde estou com o Christophe Galtier, no ano seguinte com o Jocelyn Governac e no ano seguinte com o Paulo Fonseca. Portanto, no mesmo clube, 3 treinadores, e pronto, 7 muito diferentes na forma de estar, no estilo de jogo, na forma de treinar, e com os quais eu aprendi muito, sem dúvida. Acho que... Sim, e tens aí alguns marcantes, porque, por exemplo, o trabalho que Paulo Fonseca está a fazer no Lille, o trabalho que Gaultier fez também, o próprio Baltemar, que na altura, agora já não é tão falado, mas na altura, por vir de ser adjunto do Mourinho, também tinha uma projeção na altura muito, muito grande. Ou seja, tu tens... Não sei, eu também nunca... muitas vezes a malta pergunta-me como é que tu vais, e se calhar até mais à frente vais tocar aspectos, que é sempre a questão que me colocam: como é que tu perspectivas a tua carreira, como é que tu foste dando. Eu nunca pensei trabalhar com X, Y ou Z. Pensei muito mais a minha carreira no sentido de patamar, aqui eu gostava de estar naquela realidade. Foi muito mais importante para isso. E fui tendo muita felicidade, porque primeiro o Valdemar foi uma pessoa marcante para mim, porque foi a primeira pessoa. Eu podia ser mais que meu pai, porque ele era até mais velho que os meus pais, portanto, bastante mais velho que eu na altura. Nós tínhamos uma diferença, acho que 40 anos, uma coisa considerável. Pois, garanto. E foi para mim brutal, primeiro porque ele confiou muito em mim,
mas depois porque tinha uma simplicidade, uma paixão que nisto nós somos muito parecidos, na interação com o jogador, na informalidade do trato, que é uma coisa que eu acho que no nosso cargo como adjuntos muda um bocadinho quando tu és principal, embora eu acho que não tenha que mudar, não tens que deixar de ser tu, só que é normal que até mais do jogador para ti do que propriamente do Claro. treinador, há uma distância que é normal pela função, mas o Brito foi muito importante naquela altura porque vinha de uma realidade brutal, com uma experiência muito empírica, muito prática, e eu digo-te, muita da minha, eu acho que tenho esta intensidade no treino, vivacidade e dinâmica, muito dele. Acho que foi muito importante no primeiro impacto, ele requisitar isso de mim, exigir isso de mim, mas também me estimular nesse sentido e me deixar, portanto, foi marcante. Infelizmente, com todos os treinadores tive sempre autonomia relativa em função daquilo que é a realidade de cada um, porque cada um... E é uma coisa que eu acho que a malta não... Se calhar às vezes não tem esta paciência ou acha que é tudo muito formal e tudo muito hierárquico e burocrático até. Quando chegas numa equipa técnica, tu mais ou menos tens algumas funções que são definidas, mas depois há muita coisa que não é definido, que vais ter que acabar por fazer e que acabas por assumir para ti, porque é uma coisa que tu achas que pode ser feita ou que tu podes ajudar e que tu acabas por fazer, porque depois há contingências do contexto onde estás, que é uma necessidade, porque imagina, não tens um fisioterapeuta capaz e alguém tem que estar mais de olho no departamento médico, porque não tens nutricionista e alguém tem que estar mais atento às refeições e aos horários das viagens. Portanto, depende depois. Há coisas que à partida não são um problema num clube que tem tudo, mas que depois, quando chegas à realidade, falham. É diferente, claro. Depende também do rendimento. E pronto, e aos poucos tu vais também tendo espaços de intervenção que não estavam à partida determinados para ti e que acabas por ter. E eu acho que esta disponibilidade é muito importante para tu também ir para além daquilo que é aquilo que tu és. Portanto, tu confrontares com aquilo que é a realidade, mostrares até ao treinador que podes ter valências e deficiências também em determinados domínios que ele te exige ou que ele te, não é que exige, mas que te solicita. Pronto, claro. E acho que é um aspecto muito aberto. Quando chegas numa dinâmica, numa equipa técnica, é um bocado como uma equipa de futebol. Quando se cria uma equipa técnica, e eu, por exemplo, no caso do Brito, que foi uma equipa técnica, o Brito dá o passo a ser treinador e é uma equipa técnica que se forma, que se reforma depois mais à frente. No caso do Miguel Cardoso, a mesma coisa. No caso do Paulo Fonseca, quando chega ali, refaz um bocado a sua equipa técnica. É a primeira vez aí foi ao contrário. Tu já lá estavas nesse caso. Eu já lá estava. Quando é o Galtier, é a saída de dois, esse foi o contexto mais bizarro, digamos assim, que eu apanhei, que é, estás em novembro, a época está a decorrer, o campeonato está a decorrer, e ele já tem um processo de 1 ano e pouco, e tu tens que entrar numa dinâmica de equipa técnica em que saíram 2 elementos e tens que encaixar. Pronto. E esse foi o desafio maior, porque primeiro que é um clube diferente, é uma língua diferente, é um staff multicultural, que tinha espanhóis, portugueses e franceses, e tens que te adaptar. Portanto, tudo isto requer de ti uma capacidade de adaptação, de observação, muito. Eu acho que o respeito por aquilo que já existe nos clubes, e no caso já havia uma dinâmica, era importante para eu também ser útil. Portanto, cada situação, em cada contexto, exige de ti coisas diferentes. Com o Elite Vidigal também era uma equipa técnica que estava a formar. Portanto, e tal como as equipas, também as equipas técnicas se formam e há dinâmicas que se vão criando, e quanto melhor, mais oleado e menos, e eu acho que é uma tendência cada vez mais, e é normal, atenção, porque a sociedade é um bocadinho assim, o futebol tem protagonismo, as pessoas são um bocado egoístas e egocêntricas, até mais que egoístas são egocêntricas, e há ciúme normal nas equipas técnicas. Sim, e às vezes há e acho que o fundamental é perceberes que tu estás ali para colaborar e não para... Eu sou um adjunto e um treinador principal, que acha que os protagonistas são os jogadores, não somos nós. Claro. Olha, eu ia pegar já nesta última frase tua e ia-te perguntar, se tivesses que resumir o que é ser um treinador adjunto para que depois quem nos vai ver mais tarde perceba que função é que é esta, já foste falando de algumas coisas que vai havendo missões diferentes em cada um, ou papéis diferentes, mas se tivesses que fazer um resumo assim, como é que tu caracterizavas essa função? Olha, na relação com o treinador, desde logo eu tenho uma frase que é incómodo, mas não inconveniente. Ok. Tu deves ser suficientemente incómodo
para colocar questões do processo, para desafiar os jogadores, a equipa técnica, o treinador na ideia, no conteúdo do treino, no contexto, portanto estás sempre muito alerta, mas não pode ser inconveniente. Ou seja, tu podes dizer tudo, tens é que saber dizer no momento, tens que perceber as pessoas que estão ao teu lado. Há treinadores que não se importam que haja uma discussão conjunta com o staff, há outros em que tens que falar à parte, porque senão ele não aceita tão bem. Portanto, acho que isto é o saber estar e o bom senso é uma questão fundamental, porque eu acho que quando se chega a um patamar, estamos a falar de ligas profissionais, inclusive ligas já que são top 5 da Europa, o Big Five, digamos assim, a parte da competência está. O que é que faz a diferença é tu saber estar. É a questão mais humana da relação, da relação com os jogadores, da relação com os teus colegas de corpo técnico, que às vezes são do clube, que às vezes já lá estão há mais tempo. Portanto, esta questão do saber estar e do bom senso, acho que é a questão fundamental, porque partindo do princípio que toda a gente, ou que a maior parte das pessoas, não é verdade que seja toda a gente, infelizmente não é assim, porque há muita gente que está no futebol que me parece que gosta muito do poder que o futebol e do protagonismo que o futebol te dá, mas não gosta tanto da paixão e do futebol propriamente dito. Mas partindo do princípio que tu tens paixão e gostas do que estás a fazer, e tens uma base de competência, dominas mais ou menos alguma coisa. Eu não sou o mesmo treinador que era, se calhar há 3 ou 4 anos atrás. Claro, há uma evolução. O treinador que começou a dar aquecimentos com o Valdemar Brito não tem nada a ver com o treinador que é hoje. Tem muitas coisas em comum, que é a questão de gostar muito da relação, gostar muito do jogo, mas há uma evolução, ou seja, o facto de tu estares disponível para ajudar o teu treinador e a resolver problemas que eu acho que é o desafio brutal do futebol, que é, tu todos os dias lidas com coisas novas, nunca há monotonia, digamos assim, a nível micro, a nível macro, tu sabes, tens Claro, sim. Naquele dia, o presidente que se lembrou de dar um discurso no balneário que rebentou com aquela porcaria toda e tu tens agora que desfazer isso. No outro dia, o jogador que estava para ser titular e finalmente é lesionado. No outro dia, o jogador que estava a ser transferido e que se não sabes se vais para o jogar porque ele não está muito motivado para jogar. Pronto, há todo um conjunto de coisas que tu não controlas que acabam por ter impacto. E isso é giro, porque todos os dias tens de estar com uma ligeireza boa. Portanto, eu acho que esta questão do tu saber estar é fundamental, porque quando estás num patamar destes, normalmente a competência está, e tu vais crescendo em competência, se tiveres disponibilidade, compromisso, e souberes ser coletivo com as pessoas que estão ao teu lado, Exato. tu vais crescer, e eu acho que o treinador, aos poucos, vai ter o adjunto que quer, porque se houver humildade e não houver intransigência, não, mas esta é a minha forma de estar e a minha maneira, eu não concordo, então se não concordas, partes, porque senão eu digo muitas vezes que a primeira equipa técnica que tem que ser, a primeira equipa que tem que ser liderada por um treinador é a equipa técnica. Claro. Porque a partir do momento que a equipa técnica está à partida, isso é contagioso. Os jogadores são altamente intuitivos e percebem claramente que as equipas daqui, que há ali uma quebra, e é o primeiro passo para a equipa de futebol, a equipa propriamente dita, digamos assim, esteja partida. Portanto, este lado do bom senso, do saber estar, fundamental. Depois tens a questão de disponibilidade, paixão é fundamental. E seres tu, seres natural, e cada vez mais acho que a questão relacional e seres diferente com todos, mas tentares tocar em todos é uma questão também muito importante. Cada vez mais sinto que, e quanto mais alto o nível, mais sinto que o jogador precisa disto. Pois, sim. Eu estava-te a perguntar, ou quis começar por esta pergunta do que é que faz um adjunto, porque tirando aquele papel de treinador de guarda-redes, que nós logo pelo nome percebemos mais qual é que é a incidência, muitas das vezes vemos numa equipa técnica 2, 3, 4 ou mais adjuntos, e não temos, claro, para o adepto ou para quem está deste lado, não temos ideia do que é que faz cada um. Isso está bem definido, ou depende também do treinador principal? Não, depende, sobretudo, eu digo muitas vezes quando trabalho com os treinadores, mesmo que, por exemplo, aconteceu no Lille. Eu no Lille era uma adjunta casa, quase, digamos assim. Pois. Mas eu trabalho para os treinadores, não trabalho para o presidente. Portanto, não é claro, o presidente que termina, ou o diretor desportivo termina que eu faço. Eu sou o treinador adjunto, não sou o adjunto do diretor desportivo ou do presidente. Portanto, a pessoa sobre a qual eu estou na minha alçada, e eu, por exemplo, posso-te contar que é o mesmo contexto, são 3 treinadores diferentes e são 3 papéis diferentes que eu joguei nas equipas técnicas. Portanto,
primeiro quando eu chego a Lille com o Christophe Galtier, eu tive que perceber como é que eu poderia entrar ali. Tinha um papel dominantemente com os estrangeiros, pelo facto de fazer a tradução para os portugueses e para a malta que falava inglês. Bradaric, Vitor Osimhen, na altura o Renato, o Checa já falava em francês, o Tiago Jaló, o Renildo, portanto, todo este grupo, o Gabriel também já falava, o Zé também já falava, portanto, tinha ali uma proximidade natural, porque estava sempre mais perto deles quando era reuniões, quando era exercícios para explicar, caso houvesse dúvidas, o Zé, Savic, por exemplo, e Azici, pronto, era este o grupo que eu tinha mais relação, tendo também relação com os outros. Portanto, então o que é que eu percebi? Fruto desta relação, a nossa linha defensiva era composta por não franceses. E eu percebi que no trabalho do Lille havia um enfoque muito grande no processo ofensivo. Dominantemente dinâmica ofensiva, como é que vamos sair, mais alto, mais baixo, como é que vamos fazer as coisas. Mas senti que havia ali uma coisa que não havia muito trabalho, ou que pelo menos não era tão vincado, e era uma coisa que eu até gostava e dominava, que era a questão defensiva. E eu percebi que tinha, vamos falar da equipa titular, Zeki Selic era o lateral direito, falava inglês, os centrais falavam português, que era o Gabriel Magalhães e o Zé Fonte, tinha o Tiago Jaló, que era o terceiro, digamos assim, tinha o Adama, mas o Adama já estava emprestado nessa altura, e o lateral esquerdo ou era o Bradaric, que falava inglês, falava português. Portanto, esta era a nossa linha defensiva, tínhamos um lateral direito que era o Jeremy Pied, que era francês, mas que tinha estado no Southampton, que falava também inglês com alguma facilidade. Portanto, eu percebi que ali tinha alguma coisa para entrar. Portanto, a língua, um conteúdo que não era tão abordado, então há um momento que eu, depois de 1 ou 2 semanas, sugeri e falei com o Galtier e disse, mister, se calhar era importante fazermos um trabalho de linha defensiva. Ele disse, pega nisso, prepara, amanhã estou contigo. E fizemos. Ele gostou. Ele disse, podíamos adicionar isto, e aos poucos, com aquele trabalho de linha defensiva, fui ganhando mais espaço, depois na relação com os médios, depois na relação com os extremos, e no final, passado algum tempo, o grande responsável pela organização defensiva do Lille era eu. Pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, quando na época seguinte, na época que somos campeões, na época seguinte, digamos assim, quando o Galtier sai, entra o Josselin Governé, que entra já com a época a correr, fui eu que assumi a equipa 1 semana, e aí eu era o responsável pelos conteúdos de treino. Fundamentalmente eu é que planeava o treino, o treinador exercícios, era mais uma lógica de manager e head coach, digamos assim. Pronto, tinha muito esse lado do conteúdo de treino, preparação de jogo, passava muito, quando com o Galtier ele determinava mais e nós operacionalizávamos, ali eu determinava mais ou menos aquilo que eram os conteúdos de treino e da abordagem do jogo. Com ele, a questão da análise e da abordagem do jogo ao adversário era sempre era ele, mas depois a questão de verter para conteúdos de treino passava mais por mim do que propriamente com o Galtier. Com o Paulo Fonseca era uma lógica muito mais partilhada, em que ele desenhava muito, partilhava muito mais, e eu era um adjunto que estava muito mais com a questão primeiro da identificação deles com a realidade, porque era o que já conhecia o clube, mas também o campeonato, portanto a questão e jogar a Marselha, jogar a Paris, o que é que isto significa do ponto de vista da abordagem do jogo, o que é que estamos à espera, sendo que era uma dinâmica muito portuguesa de equipa técnica, em que qual é a diferença, porque é que os franceses são muito hierárquicos, cada um tem a sua função. Por exemplo, acontecia-me no treino estar a treinar com adjuntos franceses e eu dizer, pega nas bolas, não tens problema, intervém, não, mas eu não, porque é muito hierárquico. Claro. Nós somos muito mais... há uma empatia diferente, sim, exatamente. O preparador físico, se tiver um exercício, se tiver a dar feedbacks, é normal para nós. Para o francês, para o inglês, se calhar isso não é tão normal, porque há muito mais este é o meu conteúdo, aqui, pronto. E com o Paulo Fonseca nós tínhamos uma abordagem muito mais holística como equipa técnica. Toda a gente estava mais ou menos identificada com aquilo que era o processo de treino e de jogo, e toda a gente participava. Portanto, eu tinha uma função de operacionalização de treino, como os outros. O Tiago tinha uma dominância maior sobre aquilo que era o jogo da equipa e também na relação com os adversários, porque já era o único que vinha com o Paulo Fonseca, mas tinha esta função de muito mais de estar no exercício e operacionalizar coisas. Quando era para dividir estávamos 2-2, mas muito mais partilhado propriamente com os outros treinadores. Portanto, 3 dinâmicas
completamente diferentes, 3 funções completamente diferentes em função daquilo que é. Quando comecei, o que é que eu fazia com o Baltomar? Responsável pelo aquecimento e a operacionalização de treino e desenhar treino também. Portanto, mas já tinha a parte do aquecimento, porque eu vinha da educação física, era muito mais este viés. Portanto, as coisas dependem fundamentalmente daquilo que é o treinador. O que é que eu fiz muito nos últimos, em Lille, que esta questão defensiva foi sempre uma coisa que me deu, até porque o campeonato assim exige, se estás desequilibrado, se não defendes bem, a transição expõe-te muito pelo tipo de jogo que se joga lá, e a questão também de muito questão individual, não de treino individual, mas de análise individual dos jogadores. Ok. Extremos, como é que fecham, onde é que se devem posicionar, a questão do primeiro toque, como é que devem fazer. Por exemplo, este foi um trabalho que com o Renato inicialmente foi muito giro, porque eu tinha vindo do Benfica, conhecia os vícios que o futebol da formação do Benfica criava nos jogadores. E apanhaste provavelmente o melhor Renato dos últimos tempos. Sim, para mim o melhor Renato é o Renato. Quando eu achei o Renato lesionado, eu cheguei em novembro. Ok, então... E é a partir daí que ele começa a jogar mais regularmente. Ele entrou com um jogo com o Ajax e quando eu chego, é um dia em que eu chego, nós tínhamos jogado nesse dia com o Leipzig, pela Youth League, eu viajei direto para Lille, e quando chego, encontro o Renato a querer voltar e com uma necessidade. Acho que o Renato teve um contexto muito bom para o facto de haver muitos portugueses, e o Renato é alguém que precisa do lado relacional, do afeto, de sentir importante, e acho que ali encontrou esse contexto, o facto de ter uma estrutura muito portuguesa, com 3, 4 colegas balneares a falar português, um diretor desportivo a falar português, que eu fui buscar e que eu quis muito. Portanto, isto tudo acho que ajudou muito para esse lado mais sorridente e mais performante do Renato. Mas, por exemplo, havia coisas que só tendo esta relação próxima e de, olha, vamos ver aqui, por exemplo, cortava o jogo e cortava muito também questões individuais e mandava para eles, para os jogadores, e depois eles falavam comigo. Aqui, por exemplo, uma coisa que acontecia, às vezes eu dizia, Renato, respeita um bocadinho mais, não venhas tão baixo, e ele dizia-me, eu sei que não tenho que vir, mas se eu não vier, eu sinto que o jogo não está a passar por mim e desligo. Ok, desliga, Então vem, mas volta para esta zona. A questão que eu estava a dizer, que eles vinham muito viciados, e no Benfica a lógica do terceiro homem e deixar de frente para quem está de frente é uma coisa que existe muito na formação. Por exemplo, o Ramos tinha muito isso, como avançado, estar de frente. E eu muitas vezes eu dizia ao Renato, muitas vezes tu, onde estás a jogar, estás no meio da confusão, tu não podes jogar de costas, senão nunca aceleras o jogo. E a tua maior qualidade é quando estás de frente, porque quando tu estás de frente já ninguém te apanha, porque claro. três passadas e ganhaste. Além do mais, tu usas bem o corpo, tens uma boa capacidade de receber com o esquerdo ou com o direito, a este nível tu já não consegues rodar em cima deles, porque há muita pressão, o jogo é muito físico, os outros também são fortes, portanto tu tens que já estar orientado, tens que já estar rodado antes da bola chegar, portanto posiciona tanto, e fazíamos muitos vídeos disto, repara aqui, estás a ver a bola no lateral, já estás a ganhar 2 metros, ou 1 metro para trás, que é para a bola te entrar no pé esquerdo, para depois logo sair para o lado contrário. Este tipo de coisas muito visuais, e depois também às vezes ele no final do treino ficava a fazer algumas coisas deste género, pronto, tinha a ver com isto. Depois questões com o Jaló, por exemplo, com o Sven Botman no ano a seguir, foi o jogador que eu senti um impacto maior e mais rápido, não maior, mas mais rápido, naquilo que é pequenos detalhes que podem te ajudar na dinâmica coletiva. Nós tínhamos uma coisa muito importante para nós. Para sermos pressionantes, e França passa muito por jogo de corredores, para sermos pressionantes, a nossa linha tinha que rodar bem do lado da bola, ou seja, quando o lateral esquerdo ia defender o extremo ou o lateral, o central tinha que estar perto. E lembro no primeiro amigável, o Zidane não fez isto, porque era normal, ele tinha acabado de chegar, e eu disse, olha, nestas situações eu quero que estejas aqui, alto, não afundes, mas mantém esta distância sempre. No segundo jogo amigável, tu vês uma evolução incrível. Ele fez quase sempre aquilo, não fez 2 ou 3 vezes. Portanto, o Botman teve alto nível no Lille, sim. E para mim é um central muito interessante. Muito interessante. Acho que a questão do morfótipo dele, que é um bebê enorme, pode estar a ter algum impacto em termos de lesões, mas em termos canhoto, sério, defensor, um bocado como o Gabriel. O Gabriel é um registro um bocadinho diferente, mais completo e mais homogéneo, digamos assim. O Sven é um verdadeiro defesa.
Lá está, mas que se calhar para a lógica holandesa foi dispensado do Ajax, porque não é um jogador forte na construção, é um jogador mais defesa do que propriamente um construtor de jogo. E para nós traiu-nos muito bem, então o bloco baixo era uma coisa brutal, pronto, mas para dizer que às vezes este pequeno detalhe tem que ser sempre muito, e eu revejo-me de fazer muito isto no futuro, caso seja adjunto. Eu não tenho a porta fechada como treinador principal neste momento, não é uma coisa que rejeito, pelo contrário, se for o contexto certo acho que faz todo sentido, mas também me vejo, eu quero estar no futebol num contexto bom e vejo-me a ser também adjunto, e muito neste lado de individualmente ter preocupações da relação da ideia de jogo do treinador, que detalhe nesta posição que ele não está a fazer ou que está a fazer que eu deva reforçar ou deva melhorar, muito esta questão defensiva. Acho que são o que eu me vejo muito. Já agora, e como estavas a dizer que não fechas a porta à parte do seu treinador principal, imagina que surgia a oportunidade de ser treinador principal, tu gostavas do projeto. Como é que tu montavas os teus adjuntos? Como é que tu ias buscar pessoas com que características ou especialistas em que momentos do jogo para compor a equipa técnica perfeita para ti? Olha, eu pela minha formação, do ponto de vista metodológico, acho que não tenho necessidade de alguém que seja responsável que perceba a metodologia. O metodólogo para mim não faz falta, digamos assim. Ok. Minimamente doses tenho essa bagagem, portanto esse tipo de perfil de alguém como eu ou com a minha formação, não. Queria pessoas que fossem, eu acho que para me complementar, acho que preciso de alguém com uma experiência diferente da minha, portanto acho que um jogador é importante. Se me disseres a tua equipa técnica ideal, eu iria buscar um jogador com um nível muito interessante, que já tivesse sido meu jogador, que estivesse para acabar ou que tivesse já acabado, porque acho que é um perfil diferente do meu. Eu acho que os jogadores nos ensinam muitas coisas e têm uma sensibilidade muito grande para coisas que fazendo a ponte entre nós, treinadores e os jogadores, acho que é importante. Portanto, este perfil eu acho que é importante, alguém mais maduro, mais com experiência verdadeiramente de jogar a um nível interessante, se pudesse, seria isso. Depois, malta com a questão ofensiva mais vincada, sim. Mais vincada pelo jogo de posição, pela questão das saídas de bola, muito mais para aí, sobretudo a questão do ataque a um bloco baixo, que é um problema que eu acho que cada vez mais as equipas vão enfrentar. Como é que podemos desmontar isto, e claramente um analista muito forte, um observador, um analista de vídeo que me consiga ser muito capaz de editar, colorir imagens, tornar as coisas muito visuais e perceptíveis para os jogadores, porque cada vez mais os jogadores estão habituados aos ecrãs. Então, o poder da imagem, claro que juntamente com o do treino, e o poder do treino, o poder usar no treino, ou imagens do treino para reforçar coisas, naquilo que é a forma como estás a preparar, a forma de antecipares aquilo que pode ser o problema que tu vais enfrentar no jogo, acho que são ferramentas muito importantes. Portanto, vai depois provavelmente um preparador físico, mas um preparador físico muito particular, que fosse um treinador também adjunto, okay. E um guarda-redes que tivesse também um domínio grande daquilo que são as questões defensivas. Mas, fundamentalmente, que eu acho que é uma tendência que se está a criar, o guarda-redes é um jogador de campo. Mas tem que ser bom guarda-redes. O fundamental é o trabalho técnico das mãos, eu acho que se está a ignorar muito este lado. Sim, está-se a valorizar mais os pés do que as mãos neste momento. Aquilo que o torna diferente é ele poder agarrar bolas. Bom, se não mete lá um central ou um médio, para ser para jogar com os pés, mete um gajo que desde muito cedo faça isso. Isto para mim, e é um posto que eu acho que tem muito detalhe. É um posto. Sim, é uma técnica muito específica, sim. E se tu não viveste ou não tens sensibilidade para aquilo, não consegues perceber o detalhe que te faz ganhar meio metro, que pode fazer a diferença para a bola entrar ou não entrar. Portanto, seria mais ou menos esta lógica da equipa técnica. Sabemos que quando constitui-se uma equipa técnica, como foi o caso, inclusive também no Benfica, com quem trabalhei com gente espetacular e gostei muito, acho que foi rico, porque lá está, era malta que tinha paixão, que tinha competência, que tinha uma vantagem que era conhecer já a realidade interna do clube, os miúdos, mas também aquilo que é a cultura do clube, e gostei muito, mas lá está, não tinha a minha equipa técnica, era uma equipa técnica que já existia, no fundo. A mesma coisa na última experiência, em que foram 2 adjuntos, mas a equipa técnica já lá estava com mais outros 4 ou 5, portanto, e se me disseres é o ideal, quando tu partes de um nível de exigência mais alto e com uma realidade diferente em que tu não controlas muita coisa, não é o ideal, claramente. Claro.
Sim, eu ia-te perguntar, e porque tu já tiveste os dois lados, já foste como uma equipa técnica nova para X clube e já foste como adjunto do treinador que ia assumir, mas também já foste o adjunto da casa. Ou seja, é fácil, por exemplo, chegar uma equipa técnica ao clube e tu já lá estás, ou seja, o impor um adjunto a uma nova equipa técnica que vai entrar é um processo fácil ou há ali algumas diferenças entre depois os elementos? Há diferenças, e eu acho que aí lá está, o saber estar é muito importante. Pois, porque à partida quem vai com o treinador já conhece, né? Mas quem chega de novo é do estilo, epá. Exatamente. Portanto, eu acho que, por exemplo, estavas a falar da questão quando eu chego ao Lille, eu entro até com o processo já a andar. Portanto, e aí é uma Pois, adaptação muito mais, não é mais difícil. Não é mais difícil porque eu estava com profissionais brutais e estava também com um treinador que eu acho que é a maior qualidade de um treinador, claramente. Claro que isto é relativizado em função também daquilo que as pessoas sabem de ti. claro, Para mim, a grande qualidade de um treinador é andar bem com ele próprio. Não ok. anda aqui fantasmas e está tranquilo. Eu acho que tenho esse crédito. Trabalhei com 7 treinadores e quando quis ter um desafio diferente fui tê-lo. Quando tive oportunidades para ser treinador adjunto com a perspectiva de este gajo vai embora e tu depois assumes, eu não aceitei, por exemplo. Aconteceu há 2 anos. Porque não é a minha forma de estar, mas eu acho que é assim que tem que ser e acho que isto também dá algum conforto aos treinadores que entram, lá está, que Claro. chegam ao clube e que eu já lá estou. É eles saberem que, claro, e que claramente eu estou a trabalhar para eles, como te dizia há bocado, eu sou adjunto deles, não sou adjunto da estrutura, apesar de ser alguém que já está, estou ali para lhes facilitar a vida, não estou ali para me facilitar Sim, a vida. estás ali E para ajudar, sim. mesmo que eu tenha as minhas ideias, e é uma coisa que eu digo sempre, e o meu percurso mostra um bocadinho isto, treinei com pessoas completamente diferentes. Se falarmos do estilo de jogo do Paulo Fonseca, do Galtier, não tem nada a ver, do Lito Vidigal e do Miguel Cardoso não tem nada a ver, e eu senti-me útil e senti-me importante porque eu tenho as minhas ideias, tenho as minhas convicções, mas eu tenho que meter os óculos das ideias de cada um para pensar através da minha cabeça como é que eu posso ajudar a cabeça daquela Sim, pessoa. eu ia-te perguntar isso, é como é que tu tens as tuas ideias e como é que tu te adaptas a ideias tão diferentes das tuas já por tantas vezes na carreira, sim. O fundamental é ser coerente, porque para mim só não faz sentido se é incoerente. E ser incoerente é tu, por exemplo, é tu encontrares incongruências naquilo que é a ideia de jogo daquele Ok. treinador. Porque há uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, que é o futebol é plural. Seja na forma como o talento se manifesta individualmente, seja na forma como as equipas jogam. As equipas não jogam todas iguais, e mesmo as equipas que tendencialmente querem jogar a dominar, fazem muito diferentemente. O City não tem nada a ver com o Arsenal. E tem muita coisa a ver, porque são duas equipas que se impõem pela capacidade que têm de ter bola, por um determinado jogo posicional, mas não tem nada a ver a forma como finalizam, aquilo que procuram em termos de detalhe, são diferentes. Da Pois, mesma forma que o Liverpool do Klopp se impunha pela pujança, pela agressividade que metia no jogo, pela capacidade de pressionar, e partia de premissas completamente diferentes. A premissa da abordagem do Liverpool não é um bocado a mesma do Benfica da Alana, é um bocado a mesma do Porto, do Sérgio Conceição, do Ruben Amorim. São equipas que são fundamentalmente agressivas sem bola. E a partir dali roubar isso aí, ponto. São equipas grandes porque querem dominar pelo desconforto que criam no adversário. As equipas como o City e como o Arsenal querem dominar pelo conforto de dominarem a bola e controlarem o jogo mais com bola, digamos assim. Pronto. Mas são equipas grandes todas, e todas jogam futebol muito apetecível, mas são todas diferentes. Portanto, e é isto e é isto que me dá riqueza, é perceber que há várias formas e naquela forma como é que um gajo consegue encontrar soluções para que o detalhe consiga contribuir para que o todo seja melhor. Assim, nós não podemos estar à espera se metemos um bloco baixo, nós depois temos que perceber que para sair e chegar ao meio campo contrário temos que ter coisas diferentes. Temos que ter claro. a saída de bola, quando recuperamos temos que ter pontos de saída, temos que ser muito mais objetivos em determinada forma de atacar, temos que criar um engodo para que eles saiam, e é nesse sentido que tu podes construir. Se tu me disseres, tu tens uma ideia vincada daquilo que tu queres, tenho. Se for a minha equipa, eu sinto o jogo de uma forma diferente do que muita gente com quem trabalhei.
mas naquele contexto, tu tens de perceber, por exemplo, a característica fundamental de um treinador pode ser o duelo, porque vê o jogo de uma forma, e é nesse sentido que tens que dizer, ok, se é o duelo, nós temos que criar situações para que, quando ele está exposto ao duelo, ele seja eficaz, e tens que contribuir na tua intervenção, na tua proposta de treino, para que isso aconteça. Pronto, é um bocado neste sentido. Porque o que é que acontece? Quando tu estás a pensar, mas isto não faz sentido nenhum, tens dois processos a acontecer. Aquilo que está na tua cabeça, aquilo que está na cabeça do treinador, e isto é a confusão que depois se cria na cabeça dos jogadores. E vais dar por ela e a equipa é tudo e não é nada. Mas há uma discussão, digamos, por exemplo, segunda-feira há uma reunião, se calhar, da equipa técnica para enfrentar o jogo do próximo sábado, ou o que for. E depois, quando se passa para a equipa, já vai o bolo perfeito. Claramente. Por exemplo, nós quando... Normalmente não tanto à segunda, que normalmente é um dia mais de... Sim. À terça-feira, muitas vezes, já começamos a preparar o jogo que vamos ter no domingo e já sabemos mais ou menos, ok, então em função disso, se calhar podemos preparar isto e isto. Depois é questões de detalhe, pressionamos com 2 ou pressionamos com 3. Se eles fazem assim, se calhar atenção, que eles têm muitos jogadores entre linhas, temos de ter cuidado, ou não. Isto é um jogo muito mais vertical, temos que preparar uma boa primeira linha de pressão e preparar os médios para sempre que a bola viaja, ganharem sempre a vantagem em relação aos adversários para ganhar segundas bolas. É um jogo muito de corredores, temos que preparar os nossos médios para defenderem na área. Temos de ter superioridade. Pronto, depende do detalhe e em função disso nós vamos construir. E depois, em função daquilo que nos é apresentado normalmente pelos analistas, tomamos decisões. Pressionamos com 2, pressionamos com 3, até que ponto faz sentido serem os extremos a saltar a pressão de um determinado lado ou não, até que ponto faz sentido sermos agressivos e mandar os laterais altos pressionar neste estilo de jogo, se eles normalmente depois o que procuram é o espaço nas costas dos laterais. Portanto, há todo um conjunto de coisas que a partir do momento que é decidido, aquilo é para todos assim. Há uma discussão. Claro. Uma discussão até se tomar a decisão sobre aquilo que vai ser a abordagem. A partir do momento que a abordagem está feita, não há dúvidas. Ok. Eu estava-te a perguntar isso porque, pronto, lá está, a visão de quem está de fora, nós não fazemos ideia se há uma reunião todos os dias antes do treino, por exemplo, se há uma reunião no início da semana e depois sai daí o planeamento para o treino todo, ou seja... Depende muito daquilo que são as dinâmicas de equipas técnicas. Normalmente no início da semana fazes um apanhado, lá está, a questão do adversário, do teu jogo e do teu adversário é muito importante para aquilo. São os testes que tu tens, não é? Até porque, desculpa interromper, até porque há treinadores que se adaptam muito mais ao adversário do que outros. Essa questão, por exemplo. Mas isso tem a ver também com a proposta, com a ideia, porque o facto de tu teres uma ideia que é mais de, vamos ser muito claros, há treinadores que pela proposta se impõem mais pelo domínio da bola, por exemplo, e isso faz com que eles tenham mais uma lógica de criar espaços do que propriamente atacar espaços, e há treinadores que, pela sua forma de jogar, dão mais iniciativa, então aquilo que fazem é explorar espaços. Só aí já muda muito, em vez de criar, vais explorar. Dás a iniciativa e partida e tu fazes. Pronto. Isso tem a ver com a abordagem, desde logo, conceptual, mais macro de cada jogador, de cada treinador. Aquilo que acontece, por norma, é tudo, no primeiro dia da semana, normalmente faz um balanço daquilo que foi o teu jogo. Análise, o que é que discutir, o que é que há para melhorar, onde é que a equipa teve menos bem, muitas vezes editar o vídeo e mostrar aos jogadores questões, 2, 3 questões que foram fundamentais, porque é que dominamos quando estamos numa fase em que queremos reforçar alguma coisa. Esta questão do rigor posicional foi fundamental para nós termos superioridade, a questão do ataque à profundidade, a questão de estarmos compactos a defender, a questão de sermos agressivos sobre todo, depende. A questão de não termos conseguido ser intensos a rodar linhas fez com que nós estivéssemos constantemente a afundar e chegar tarde na bola. Bom, há sempre 2, 3 temas que são fundamentais. O facto de nós reagirmos forte à perda, mas termos sido incapazes de ganhar duelos e não fazer faltas, por exemplo, às vezes pode ser isto, não conseguirmos estancar. Claro. Em função daquilo que foi o jogo, os teus problemas e as tuas soluções, reforçar o bem e o mal, 2, 3 coisas e pronto. E depois andar sobre isto também durante a semana, porque isto não é, olha, treinamos no início do ano, está tudo, o jogo está feito e já não, agora é só o adversário. Não, para mim não. Para mim é contínuo, o processo é contínuo, os jogadores às vezes esquecem-se, a questão pode estar mais vincada por uma questão, estamos a dar mais ênfase à saída de bola, imagina, isto acontece muitas vezes. E é uma tendência normal e que tens de estar sempre muito alerta. Equipas que gostam de jogo apoiado e curto, muitas vezes vai-lhes faltar profundidade.
Porque os jogadores, subconscientemente, o que é que eles dizem? É para aproximar. É para aproximar, é. E não há ninguém que esteja a esticar linhas. E não é para ir ao espaço, é para criar até às vezes mais espaço entre linhas para os outros conseguirem ajudar. Portanto, e o facto de estás muito, durante 2-3 semanas, preocupado com a questão da saída curta de guarda-redes, faz com que depois tu percas muita objetividade. E ao momento tu dás-te conta que a equipa, faltou-nos baliza. Porque é que nos faltou baliza? Depois nós não temos tido muita baliza, nós estamos muito focados em como é que nós vamos chegar lá, mas não estamos preocupados em como é que vamos atacá-la. Portanto, isto são sempre coisas que lá está. Claro. Tens a ideia toda, mas tens que andar sempre em cima dela. Pronto, e tem esta questão. No início da semana faz um ponto muito claro daquilo que foi uma reunião geral, daquilo que perspectivas que vai ser já, claro, neste jogo. Esta questão é importante reforçar. Nós não tivemos bem, ou tivemos bem, é importante porque no próximo jogo vai ser precisa, vai ser necessária. Normalmente no dia a seguir já observas o adversário, já tens uma paisagem geral daquilo que é, e em função disso já começas a preparar. Eu não gosto muito da preparação de uma semana, tipo, chegares a segunda-feira e vamos preparar. Agora, claramente, tu tens tópicos que sabes, neste dia vamos tocar nisto, mais na reação à perda, neste dia vamos preparar mais a nossa abordagem ofensiva, no outro dia vamos dar mais foco às questões defensivas, neste dia vamos preparar mais a bola parada. Grosso modo, tu no início da semana já sabes mais ou menos os temas que vais ter. Depois, dia a dia, tu afinas, porque nunca sabes qual é a quantidade, quais são os jogadores que vais ter, as alterações que vais ter que fazer. Claro. Afim, antes, muitas vezes, por exemplo, com o Christophe Galtier, fazíamos de véspera, preparávamos sempre o treino. Com o Jocelyn, com o Paulo, muitas vezes alinhavávamos, mas detalhávamos e fechávamos mesmo o treino só no dia do treino, de manhã. Okay. Portanto, depende sempre um bocado da dinâmica. Por exemplo, eu como treinador, muitas vezes o que faço é, com o Jocelyn também muito, como era eu que era, desenhava o treino à noite em casa, chego ao treino, falo com a malta e fechamos o treino. Portanto, porque quando sou eu a fazer, sou muito eu a desenhar. Quando sou eu o líder, sou muito eu a desenhar. Claro. Quando são outros treinadores, e pode acontecer, por exemplo, com o Lito era muito assim. Ele definia, hoje vamos trabalhar isto, quero que estejas aqui, tento isto, e fazíamos assim. Portanto, a abordagem do Galtier, do Paulo Fonseca, mesmo do Miguel Cardoso, do Brito também, do Costa, era uma abordagem muito mais de, estou a pensar fazer isto, como é que podemos fazer? E construíamos todos um bocadinho. Havia ali um briefing diário, vá. Sim. Isso há sempre. Seja para tarefas, jogadores, depois há sempre um adjunto que fica mais responsável por fazer as equipas, outro por preparar mais a transição de um para o outro para que a coisa seja fluida, porque isso é uma coisa que é muito importante para mim no treino, é não haver quebra e o exercício. Para não dispersar. E mesmo não haver ali um boom. Muitas vezes está bom, mas quanto mais fluido, mais a coisa alimenta, digamos assim. Ok. Olha, isto eu acredito que em França também, não sei, mas em Portugal tem-se falado muito a questão das bolas paradas. Quem é que aproveita mais, quem é que aproveita menos. Este ano, por exemplo, o Sporting, cheguei a ver estatísticas em que havia muitos mais cantos, cruzamentos, cantos livres, que davam em remate do que nos outros dois clubes grandes. Qual é que é a importância das bolas paradas na tua visão? Eu sou alguém que dá muito pouco valor à bola parada. Ok. Acho que o foco tem que ser em ganhar bolas paradas. E ganhar bolas paradas passa por teres mais bola, e não conceder passa por também teres mais bola. Portanto, o Cruyff dizia que a melhor maneira de evitar cantos é não os conceder, é não dar a bola ao adversário. Eu tenho uma visão que é um bocado controversa atualmente, face àquilo que é esse valor que se dá. Agora, se me disseres, há equipas que deveriam ter mais rendimento na bola parada e alguma coisa se passa e deviam fazer alguma coisa, sim, claramente. Eu estive num projeto em que uma das coisas, tópicos de charneira da performance era a bola parada, mas depois recrutas jogadores de 1,65 m. Pois. Tinha que estar muito bem ensaiado. Se é de tal modo importante, também tens que recrutar em função disso. Portanto, lá está a coerência das coisas. E eu vou-te dizer uma coisa, acho que a questão da bola parada defensiva é muito importante treinar, e acredito muito no treino da bola parada defensiva, porque há detalhes de coordenação, quando é que tem que rodar, quando é que tem que sair, quais são as referências para parar, o alinhamento, o conforto do guarda-redes, que é uma coisa importante. Eu acho que o guarda-redes é um elemento-chave, sobretudo nos cantos, o tipo de intervenção que ele quer ter. Acho que tem que a forma como nós abordamos a bola parada defensiva tem muito a ver com o conforto que queremos dar ao guarda-redes e onde ele é bom, digamos assim. Portanto, se ele se vê confortável
a dominar o espaço atrás da linha, se calhar tens uma linha mais alta. Se ele não gosta muito de ter muita confusão, se calhar até tira os jogadores, porque quanto menos jogadores tens na área, menos confusão tens, menos estorvo. Ou então não, protege mesmo porque tens gajos muito altos que sabes que dificilmente a bola vai passar ali e metes mais gente e reforças. Portanto, esse lado do trabalho, do treino defensivo da bola parada, muito importante para mim. Ofensivamente, acho que é importante, mas se gasta demasiado tempo com isso. Achas que é mais talento individual ofensivamente? Ou? Muito com convicção e determinação de quem bate e de quem ataca. E depois tem a ver muito, para mim tem muito a ver com o perfil daquilo que é cada um. Tu sabes que há jogadores que atacar o primeiro posto são muito fortes e não são muito altos, mas têm um bom time e ganham bem a frente. Sabes que há jogadores que nunca vão ganhar uma bola no ar, mas se calhar são muito intuitivos e no segundo posto conseguem desviá-la. Estão sempre prontos para um desvio. E depois sabes que há jogadores que só atacam a bola na vertical, não conseguem ter um movimento, não conseguem antecipar, mas que são muito fortes a elevarem-se e a atacar a bola. Portanto, tens que olhar para a configuração e criares e acho que é muito importante também se criar uma base inicial de esta é a estrutura e a partir daqui o que é que está a acontecer? Os jogadores muitas vezes estão tão modo agarrados à bola parada que é rígida e é fixa e que se afixou e tem 3 esquemas do lado direito, 4 do lado esquerdo, o sinal é um para um lado, que muitas vezes eles podem marcar rápido e não marcam. Pois. E tiram vantagem disso, porque muitas vezes estão sozinhos, marca rápido e já saiu. E isso eu acho que também tem a ver muito com o processo de treino. Porque quantas vezes existem faltas no processo de treino? Muitas vezes é assim, a bola saiu, recomeça do guarda-redes, porque queremos trabalhar na nossa saída curta. Portanto, e é nestes aspectos que o treinador adjunto pode ajudar e ser crítico, de meter mais densidade de coisas que acontecem no jogo, como a bola parada, no dia-a-dia do treino, e não só, por exemplo, concentrar num dia, vamos treinar isto, que depois, o que é que acontece muitas vezes? A maior parte dos clubes e dos treinadores faz bola parada no -1, no dia antes do jogo. O que é que te acontece? O jogador que vai bater vai-se poupar porque diz que não quer cansar o adutor e quer se proteger porque já está ali um bocado amassado e não vai bater com a mesma convicção e na mesma determinação que vai bater no jogo. Os jogadores que vão atacar, se fizeres uma posição, vão se encolher porque têm medo de se mudar, porque se baterem com a cabeça não evitam. Ou seja, no fundo estás a treinar uma coisa que não existe, que é um bocado irreal. Pois, claro, estou a perceber. Se conseguires recriar a bola parada ofensiva e defensiva em competição, acho que é interessante durante a semana, mais do que concentrá-la num dia. Embora toda a maior parte das vezes as pessoas façam isso, e se tu disseres, olha, hoje vamos determinar uma bola parada, a equipa muito homem a homem, é importante fazer um bloqueio para libertar este jogador. Pronto, vamos trabalhar isto com a posição 2 vezes, acabou. Esta equipa, se nós afundarmos na direção da baliza, como a guarda-redes não sai, vai abrir na entrada da área e nós podemos meter na entrada da área. Pronto, coisas deste género. 2 combinações por jogo no máximo. Agora, perder 30, 40 minutos, não acho... Pois. Eu estava-te a perguntar porque, e até foi, se calhar ali, Jorge Jesus, aqui se calhar há 10, 12 anos atrás, falou-se muito nos bloqueios, aqueles ensaios que 2 ou 3 bloqueavam não sei quantos e apareciam-as nas costas. Falou-se, quer dizer, agora apanhou-se, lembro-me do caso de Bruno Lage e agora o próprio Ruben Amorim também um pouco, que é quando há um momento de bola parada, ele próprio se senta e vem um adjunto das bolas paradas para cima. Mas isso é normal até muitas vezes, por exemplo, a questão do equilíbrio defensivo, porque o treinador não vai perder, o treinador principal tem que ter alguém em quem delegar com essas questões de detalhe. Aliás, a prova que não é assim tão importante é que delega assim alguém. Se fosse de facto importante, seria ali o principal. Não é menosprezar, mas é uma coisa que para um treinador principal não pode ser, ou não deve ser, ou não é o fundamental do jogo. É uma coisa que é fundamental para decidir um jogo, sem dúvida. É importante ter rigor e é importante estar definido como se faz. E muitas vezes levantam-se por uma questão de equilíbrio, para quem é que vai bater. Não é para determinar, porque naquele momento tu não vais dizer, olha, tu não és no primeiro, és tu no segundo. Não chega lá a tua voz. Mas se calhar a questão do equilíbrio cá atrás é uma coisa que está mais perto, tu mandas um grito de ideia, atenção, calma, ou até pela identificação que eles têm, tu fazes um sinal e eles dão tempo para os centrais chegarem na área. Portanto, este lado eu acho que é o facto de quem está mais por dentro disso estar identificado e os jogadores também se identificarem, haver uma comunicação muito mais tácita daquilo que é aquele momento.
claro que a bola parada é importante e decide jogos, e cada vez os jogos se decidem mais na bola parada. Agora, eu, por experiência até, não é por treinares mais que muitas vezes marcas mais golos. Agora, acho que treinar na dose certa é importante, mas fundamentalmente acertar, porque uma coisa é pôr o Coates ao segundo posto, outra coisa é pôr se calhar no primeiro posto, desviar ou ali Claro. ao primeiro posto e o penalti, porque de facto ele é muito forte nesse movimento. Para te dar um exemplo, nós no Lille tínhamos o Benjamin André no primeiro posto desvia quase as bolas todas. O Bafodé já é completamente diferente, é mais entrar numa zona central, é muito forte, porque consegue ir lançar e ganhar uma bola mais alta, em que não é um flick, já não é uma bola mais baixa, é uma bola que é para atacar direta para a baliza. Sim, é tudo coisas que são características individuais deles, é inato deles. Claro. Que tu aproveitas em função das zonas que queres explorar, em função daquilo que são as debilidades também do adversário. Por exemplo, tu vês no Benfica, o jogador que mais bolas desvia na bola parada é o jogador mais baixo em campo. Sim, verdade. E muitas vezes vai ao segundo posto, onde normalmente para chegar Sim. lá o guarda-redes já passou o guarda-redes, já passou os centrais todos. É verdade. E porquê? Porque é uma característica que ele tem. Ele ganha, ele tem o timing, tem a intuição. E João Pinto, por exemplo, se andarmos mais para trás, quantos gols marcava de cabeça? Sim. Gols de cabeça, muitos jogadores relativamente pequenos marcaram muitos gols de cabeça. Não é? O Jardel era um caso diferente, porque era um jogador que ganhava espaço. Não era porque ganhava duelo. E são jogadores que ganham o duelo. O Jardel ganhava espaço, evitava o duelo, enganava, vou ali ao primeiro e aparece nas costas. São perfis diferentes e em função dos perfis, eu acho que é importante, por exemplo, a característica, olhas para os avançados dos grandes, e são todos muito diferentes. A capacidade, por exemplo, que o Cabral tem de atacar um primeiro posto, não há nenhum dos outros que o faça. Não há. Quantos gols, a maior parte dos gols do Cabral é o primeiro posto a desviar um cruzamento rasteiro. Porque ele é muito forte neste movimento. A antecipar a primeira zona, ele é muito, muito forte. E depois tem a capacidade de executar bem. E isto são coisas que, assim, agora vais dizer o Cabral para ir ao segundo posto. É tirar-lhe uma coisa que ele. Porque ele tem, e acho que um dos talentos de um treinador, e nós que estamos mais sensíveis para o lado individual quando somos adjuntos, é partir daquilo que eles são, dar-lhes conforto e alimentar, dar-lhes uma dinâmica que permita que eles andam de facto naquilo. Por exemplo, quando o Tengsted entrou, que eu acho que é o jogador do Benfica, salvo as devidas, mais parecido com o avançado Sporting, o Georgas, é o jogador mais parecido, que é um jogador de ataque à profundidade. Quando ele entrou contra o Arouca, eu estava a ver o jogo com um amigo meu, eu disse, ele vai se isolar e vai marcar, e passado um minuto ele marcou um gol, porque naquele jogo, como estava o jogo aberto, com a linha defensiva do Arouca sempre de 1 para 1 com os avançados, era normal que aquilo que era a característica dele fosse bater certo naquele jogo, porque aquele problema ele resolveu. O problema de estar lá com um bloco baixo já não é para ele, já não tem tanta. É mais para o Marcos Leonardo, é mais para jogadores como o Evanilson, como o Taremi, que são jogadores diferentes, mais de área, que têm outra capacidade de ganhar duelos e mais matreiros até, que são menos confortáveis que ele quando tem mais espaço, digamos assim. Portanto, olhares para o jogador e conseguires. O Nuno Santos, por exemplo, foi jogou no Benfica, jogou no Rio Ave, está no contexto certo, é um jogador de linha, muito profundo, que chega bem no fundo, define bem, cruza bem, tem golo, remata. O Morato não é o Grimaldo. E as pessoas querem formar. Portanto, o que é que o Morato pode dar como lateral esquerdo? Se calhar pode dar uma construção a 3 interessante, porque é aquilo que ele tem, a posição dele é estar ali como um jogador diferente para o jogo, não é um jogador para chegar. Portanto, é olhar para eles e perceber o que é que este jogador, sendo o que é, pode mudar para a minha equipa. Tenho melhor, tenho a possibilidade de escolher. Não tenho, então tenho que lhe dar conforto. E se calhar a partir do conforto dele eu posso fazer com que ele seja um bocadinho diferente. Mas do desconforto dele, se eu o torno diferente, eu vou torná-lo pior, normalmente. Portanto, e a bola parada é um bocado a mesma questão para mim. É convicção de quem bate, determinação e bem definido onde é que cada um vai atacar, e depois é agressividade para ganhar a frente, definir bem quais são as zonas a atacar e quais são os espaços a explorar, olhar para o guarda-redes adversário, que eu acho que é muito importante na bola parada. Acho que o guarda-redes é uma peça-chave. O que é que lhe causa incómodo? É bater em cima dele porque fica atarantado. Se batermos muito largo e muito alto, ele sai com facilidade. Pronto, olhar para isto tudo e é o que define. Não é tanto, para mim, o exacerbar e a dose e o estar constantemente Claro. Cria até, eles ficavam por criar ali um bocado, porque é monótono o tipo de treino se não for competitivo.
Claro. Agora ia arrumando aqui a parte das bolas paradas, ia-te perguntar aqui, também tem a ver com o treino, mas já fora das bolas paradas, que é, na tua opinião, e como já tiveste vários treinadores principais, os adjuntos têm todos o mesmo peso ou o treinador principal tende a apoiar-se mais num que é ali tipo o braço direito dele? Depende muito daquilo que é a cumplicidade que as equipas técnicas têm e que os treinadores têm, mas claramente são todos diferentes. Isso não... e esse é um dos grandes problemas, é os adjuntos não aceitarem isso. Pois. O que leva à existência de muitas vezes de má dinâmica é a questão dos ciúmes, mas é normal que, por exemplo, eu não acabei há bocado. Quando eu chego ali, o Christophe Galtier tem um adjunto francês. E eu percebi claramente, se queria ter a confiança do Christophe Galtier, tinha que ter a confiança do Alec. Ponto final. Porque ele é que era. E tinha que o respeitar muito, porque o treinador adjunto do Christophe Galtier é o Alec. Ponto final. E se eu quero ter serenidade, espaço e ganhar o meu espaço, eu não posso atropelar o outro. O outro já existe. Existe há muitos anos, muito antes de mim e antes do Lille. Portanto, e se eu não tenho consciência disto, e se eu não tenho consciência que lá está, é tal questão. Eu acho que a malta quer muito protagonismo, quer ser importante. Quando ganha, toda a gente quer ser importante. É o recuperador físico que recuperou bem, é o preparador físico que está top porque a equipa corre como ninguém. É o adjunto das bolas paradas, que é o gajo mais importante porque deu o gol. É o cozinheiro porque cozinha bem, é nutricionista porque deu. Pois, Quando sim. perde é sempre o mesmo, que lá vai. No Yeah, final, claro. ninguém subia o roupeiro, o nutricionista, o preparador físico, o treinador das bolas paradas, o treinador da casa, não, é o treinador. E é normal, é claramente normal, porque que haja diferenças, porque nós não temos a mesma cumplicidade, desde logo, nós não temos o mesmo percurso quando chegamos ali, não temos as mesmas valências também, não damos o mesmo tipo de conforto e resposta, senão bastava um. Se nós queremos que o treinador principal Claro, sim. tenha uma relação ou que seja expectável nós como adjuntos que o treinador principal espere o mesmo de todos, basta um. Sim, E sim, atenção, que não seja igual a ele, porque se for igual a ele, mais vale ser só o treinador principal. E mete lá o roupeiro a dar bolas e a dinamizar o treino, que também vale. Pronto, esta questão é normalíssima. Há diferenças e o fundamental é perceber que há diferenças. Da mesma forma que há diferenças de trato com os jogadores. Agora, isto não é estanque. E cabe a cada um ganhar o seu espaço e pode ganha mais facilmente, como eu digo, se respeitar os outros. Os treinadores têm todas as semanas que fazer uma playlist de música, que é quais são as minhas preferidas, quais são os meus 11 preferidos. E na semana a seguir, se calhar muda 2 ou 3. Mas naquele jogo ele percebeu que aquilo era o mais importante. E nas equipas técnicas isto é dinâmico também. Aquele treinador que muitas vezes entra mais adjunto, que entra reservado, que por exemplo, eu entro numa dinâmica de Lille, que não sou parte integrante das equipas técnicas, e os treinadores que tiveram possibilidades de sair quiseram continuar comigo, porque eu ganhei um espaço. Eu não era um deles, mas tornei-me um deles. Portanto, e acho que tornei-me porque respeitei muito quem já existia. E este lado é um aspecto importante. Mas a questão do ciúme é uma questão muito, muito presente nas equipas técnicas, sem dúvida. Ia-te a perguntar depois também, porque e no Benfica viu-se isso, e acredito que noutros clubes também, mas que não vivo tanto. Havia sempre, por exemplo, a equipa técnica que chegava tinha, por exemplo, Pietra, sempre. Alguém que passasse os valores do clube. Eu acho que a ideia era um pouco esta, não está em questão a competência do Chalana, do Pietra, dos que foram passando, mas havia aquela presença que passava alguns valores do clube. Achas isso importante? Porque assim, todos os anos entra e sai jogadores, todos os anos o grupo é diferente, vá. Acreditas que estas imagens estão lá realmente para essa missão ou está mais associada à competência que elas têm? Eu acho que deve ser um bocadinho até de mais coisas. Acho que também é um respeito pelo legado que eles deixaram. E é um exemplo para os outros de dizer um dia posso ser tu a estar aqui. Eu, por exemplo, no Benfica trabalhei com o Henrique, com o Zé Gato. Sim, e foi das mais importantes para mim no Benfica, porque no primeiro dia me disse eu nunca me servi a Benfica, estou aqui para servir o Benfica. Portanto, isto, alguém que ganhou pelo Benfica, continua o sentido de vida daquelas pessoas e perceber também que isto é respeito por aquilo que é o legado deles e aquilo que é a história do Benfica, é fazer com que eles sejam também parte ativa do futuro e do presente do clube. Acho que isto é importante para os clubes. E cada vez mais os clubes estão a ser geridos como empresas e eu acho que falta um bocado esta sensibilidade.
Sim, eu concordo com isso. Diz-me só se e depois podes continuar, que é, achas que isso tem impacto direto no plantel? Essas imagens carismáticas do passado do clube? Depende de quem é também. Se tu meteres um Eusébio num balneário de uma seleção portuguesa e um Eusébio num balneário do Benfica, tem muito impacto. Se tu meteres um Vítor Bahia, por exemplo, na realidade do Porto, é um jogador que é dos mais titulados do mundo. Isso tem impacto, tem carisma, tem respeito. Um Cristiano Ronaldo, um dia que se aposente num balneário do Sporting, seja como diretor, provavelmente não vai acontecer. Claro, claro. Tem outro impacto. Tem um impacto. É prova de que o viver em função de. Não é o viver em função, o ter dado tudo em função de algo que lhes deu tudo, porque na verdade é um bocado isto, os clubes deram tudo a estas pessoas, não foi ingrato. Isto parece que não subconscientemente passa uma mensagem. Tu vais-me dizer, isso serve para alguma coisa? Não serve para muito, porque a maior parte daqueles jogadores sabem que daqui a 3 anos já lá não estão. Ponto final. Claro, claro, cada vez claro. estão assim. Agora, haver isto, eu acho que é importante para respeitar aquilo que é aquilo que foram as pessoas. Mais até, eu acho que a questão da cultura do clube, os clubes que precisam de símbolos, digamos assim, a cultura não se a cultura não se ensina, mas aprende-se, digamos assim. Tu quando entras num clube, tu percebes a cultura de um clube, tu sentes. A cultura é Pois. algo que vale, que existe, que é tu entras no Benfica e percebes que pela forma como os miúdos interagem entre eles, que há uma forma de interagir muito particular, que há criatividade e há amizade e espontaneidade na relação. Notas que é um clube informal, nesse aspecto. Na própria estrutura de treinadores, também vês que há ali alguma informalidade, alguma partilha. Isto é um lado cultural daquilo que é o clube, eu falo da formação. Quando tu entras no Porto, percebes claramente que há uma cultura muito particular, porque eu também já estive no Porto e também é uma cultura muito respeitável, que é os institutores não são vermelhos e por lei têm que o ser. Portanto, passa-te sem te dizerem, aqui vermelho não existe, passa-te uma mensagem, ponto. Claro. Como seguramente existe no Sporting determinados tiques e valores de cultura que para mim são mais importantes do que ter alguém com uma cartilha a dizer estes são os Claro. valores do clube e não é porque nós temos este valor na formação e na equipa sénior que são estes os nossos princípios. Não é. E a cultura não se apregoa, porque a cultura incorpora-se. E ou tu segues, ou tu és um anormal naquele contexto. Portanto, e se me disseres o facto de haver muita gente, um detalhe muito importante, há dois sinais de cultura no Benfica que são muito evidentes, se calhar as pessoas não dão por ela, que é os jogadores jogarem com a camisola por dentro. O João Neves, por exemplo, é um símbolo. Sim. Agora o João Neves também tem uma questão do pai, mas é uma questão que existe muito na cultura. Os treinadores antigos da formação do Benfica treinavam com a camisola, ainda há alguns que treinam com a camisola por dentro. Portanto, porque é algo que é cultural no Benfica. Na cultura de formação de jogadores e de treinadores do Benfica, o apresentar-se com a camisola por dentro é um sinal de cultura. É um valor que nós somos do Benfica, temos que estar aprumados e temos que estar com uma determinada forma. Isto é um. Outro é o fazer a vénia. Sim. Poucos clubes no mundo que fazem uma vénia. É o respeito. Nós jogamos para os adeptos. O Benfica são os adeptos, então nós temos que agradecer aos adeptos. Portanto, são dois indicadores de cultura que tu tens, claramente, que quando tu vês os outros a fazerem isto, também fazes. Ninguém te explicou, muita pouca gente se calhar sabe. Yeah. Há um outro que eu gosto muito que não se vê e que eu acho que deveria ser geral, que é, e lá está, por isso é que são importantes essas pessoas, porque essas pessoas intervêm quando percebem. Eu tive a experiência, por exemplo, na Youth League, os balneários ficam limpos no final do jogo. E tudo arrumado, não fica sujo com a relva, normal. Não vamos Claro, sim. Mas há uma imagem de cuidado, de zelo e de respeito pelo adversário que nos abriu a porta para jogarmos. E há outra que era, por exemplo, a questão de a camisola Benfica não anda no chão. A camisola Benfica não anda no chão. Portanto, isto parece que não. Quando tu entras num balneário da formação do Benfica e um miúdo deita a camisola ao chão, vai lá o capitão e diz assim, pega a camisola. E ele percebeu logo.
Isto é cultura. Mas isto, lá está, estas pessoas, como o Zé Gato, no meu caso, são importantes para estas questões que cada vez mais vão-se esquecendo. E se não tiveres estas pessoas aqui e ali a pontuar quando as coisas não são conforme, se calhar perdes um bocadinho isto. Além daquilo que é, aquilo que eu acho que é muito importante, que é o respeito por eles. Claro que sim, claro. O sentido da vida deles foi aquele, não estamos a falar de gerações que tiveram retorno financeiro como agora, não é? Porque eram gerações diferentes, se calhar também não tiveram a preparação para o pós-carreira que se tem agora, e acho que é um contributo importante dos clubes. O Porto tem, o Sporting também tem, mesmo alguns sem terem sido os jogadores do Sporting. É um contributo importante porque durante algum tempo eles também sugaram aquilo que foi a família, porque estamos a falar de jogadores que um jogador que tenha passado pela realidade dos grandes passa mais tempo com os colegas de equipa e no Benfica do que propriamente com a família, portanto, e que se sacrificou. E então é uma forma que eu acho que é bonita também. De retribuir, claro. De retribuir aquilo que é um legado e que deixa estas marcas de cultura e de exigência em algumas coisas, porque eles fazem questão. As bolas, eles fazem questão das multas, dos atrasos. Eu sabia que na equipa A, também na questão do Pietra, era ele responsável com o bloquinho de multas que anotava e que tinha que. E é importante. E isto para os treinadores é uma vantagem brutal. Eu vim de uma experiência em que não havia nada disto. Então tinha que andar eu a chatear os jogadores. A cobrar, claro. Sim, mas a tua prioridade não é nem a tua prioridade é outra, mas desfoca-te. Portanto, e estas pessoas. E desgasta, não é? Tipo, desgasta, claro. Não é um problema para ti, nem pode ser. Claro. E o próprio jogador, por exemplo, imagina, dás-lhe duras durante o jogo, dás-lhe duras durante o treino e ainda vais cobrar uma multa a seguir, fogo. Por exemplo, vais dar uma dura da multa, a seguir já tens de ter outra, porque ele já está, percebes? E parece que não, e isto é que é que eu acho que o trabalho dos adjuntos é tornar-se quase invisível, e este tipo de trabalho destas pessoas que são coisas que ninguém quer fazer e eles adoram fazer, por exemplo. Sim, Caixinha, quem é que faz as músicas, e eles adoram aquilo porque sentem protagonismo. Não, e a ti até te ajuda bastante, porque é uma coisa que é uma batata quente que tu vais ter na mão, porque estás-te a desgastar, porque aquilo, o dinheiro que vai para ali deriva de problemas, e para eles é um orgulho enorme, e nós, correto. Claro que sim. Olha, estamos mesmo aqui a chegar ao fim e ia-te só fazer aqui duas perguntas muito rápidas para fecharmos aqui a conversa, que está boa. Olha, a primeira é, de uma forma muito curta, como é que tu explicavas agora assim, depois de tudo o que falamos, que isto é a diferença, o treinador adjunto, treinador principal, qual é a diferença entre os dois? Mais resumido. Okay. A exposição, a pressão, e é mais fácil liderar como principal, apesar de tudo. Mas o impacto das tuas... As consequências da tua liderança é muito mais importante e muito mais de um grau diferente quando tu és principal. Mas é mais fácil liderar. Okay. Porque como adjunto, lideras em função da expectativa daquilo que tu achas que o treinador está à espera que tu sejas e que tu intervenhas em conformidade. Tu, como treinador adjunto, metes um gajo fora do treino facilmente. Tomas uma decisão. Agora, depois, as consequências dessa decisão são diferentes. Tu, como treinador adjunto, muitas vezes, metes numa posição de o que é que, neste momento, eu posso, ou o que é que o treinador espera de mim nesta situação. Portanto, a liderança acaba por ser mais fácil, porque tens mais autonomia. Mas tem muito a ver com a questão da pressão e da exposição. É completamente diferente. Okay. Acho que deve ser um bocado... Como treinador adjunto és muito mais estável. Não vives tanto a euforia nem tanta depressão. Como treinador principal vives muito mais isto. Porque sentes a coisa numa outra dimensão. Claro, sim. E a outra era, do tempo que passaste pelo Benfica, lidaste com montes de jogadores, tu consegues escolher um para dizer assim, este é o que eu calculo que chegue mais longe? Olha, esta geração que eu apanhei já está um bocadinho... Sim, já está a chegar ali aos 20, sim. Já passou. Tens o Kokubo, que agora ganhou com a seleção japonesa, sim. Mas eu sinceramente não tenho grande expectativa em relação para Benfica. Sim, também estou nessa linha de pensamento. Guarda-redes interessante, acho que precisa de um espaço, seja no Benfica, seja no outro lado, mas precisa de... Ainda bem que tem a seleção para ter esse espaço, que acho que é importante. Sim. Mas na minha geração, até pode ser alguém que tu tinhas muita expectativa naquele momento e que entretanto ainda não confirmou, por exemplo. Eu tenho o Paulo Bernardo, por exemplo, que era o jogador que eu acho que
que felizmente encontrou um espaço engraçado para ser No ele. Celtic, sim. Está a ter algum rendimento e é um jogador que eu gosto muito. O perfil, acho que é um perfil já um bocado raro. O Rafael Rodrigues, eu acho que é um jogador que tem um perfil engraçado numa posição que o Benfica até tem algum déficit. O Morato, eu acho que é um central canhoto, não é fácil. Acho que tem tudo para ser um central de um nível interessante, um nível internacional. O Tomás, eu gosto muito do Tomás Araújo. Acho que é um central sóbrio. Eu acho que o Tomás, neste Sim. momento, espero que ele ganhe um espaço que obrigue o António a andar mais da perna, porque acho que precisa de concorrência, claramente. Sim, o António não fez a melhor época agora. Acho que o Tomás pode pressioná-lo, claramente. São diferentes, mas acho que Mas é toda uma elegância o Tomás. O Tomás é toda uma elegância a jogar. Sim, e é discreto. Sim. Lá está. O Tomás começou nos Júniors, que entrou na fogueira uma altura na Youth League comigo, na altura. Foi a primeira vez que eu joguei com o Tomás, foi com o Red Bull Leipzig, com o Pedro Álvaro lesionou-se. É o Tomás que é hoje o jogador da equipa principal. Eu gosto muito do Tiago Oveia. Acho que o Tiago tem coisas muito interessantes para uma equipa como o Benfica, que não tem muitos espaços. Acho que tem uma versatilidade em termos posicionais que lhe permite jogar num 4-4-2, pode ser um segundo avançado, mas num 4-3-3 pode ser um extremo. Acho que é interessante. E tem coisas de detalhe, a forma como ele recebe já de frente. Quando ele se encontra, por exemplo, como foi o gol com o Estoril, ali nas meias, ele consegue sempre definir muito bem e encarar e consegue ser decisivo. Acho que é muito interessante. O Gonçalo já partiu para um nível acima e acho que fruto muito daquilo que é o talento que ele tem, que é fundamentalmente o facto de ser altamente competitivo, é um médio a defender e um avançado a atacar. Não é um triplo do ponto de vista técnico, mas acho que estar sempre inteiro. O Tiago Dantas foi ficando um bocadinho pelo caminho, um bocado também pelo aquilo que é o morfótipo dele e aquilo que os treinadores esperam ou não querem, ou que acham que ele não tem, que é pena, porque é um jogador que dá um prazer enorme treinar. Havia, e há ainda, um jogador que eu gostei muito de treinar na formação do Benfica, que era o Jair. Acho que era um jogador completamente... Já falou connosco aqui no canal também. É um espetáculo. Completamente diferente, com uma capacidade de 1 para 1 brutal, com uma espontaneidade, com muita rua ainda, com muita ginga, mas com um perfil que precisa de ser compreendido. Eu acho que o Miguel Nóbrega vai voltar a um nível muito alto. Acho que acho que o Miguel era dos melhores centrais daquela geração do Benfica. E acho que ele vai voltar a conseguir chegar. Acho que ele estabilizou muito. Acho que encontrou um contexto que o treinador percebe e ele precisa um bocadinho disso. E acho que é um miúdo muito interessante. Acho que o Tiago Araújo, por exemplo, fez uma evolução interessante face àquilo que é o perfil dele. Eu não acho que ele pudesse ser extremo no Benfica, porque é um jogador que tem características de verticalidade, de atacar espaço, e no Benfica normalmente isso não existe muito. Gostava, há um jogador que eu fiquei muito contente por o Benfica ainda conseguir ganhar dinheiro com ele, digamos assim, que foi o Luke. Acho que teve ali limite para saltar fora e acabou por fazer uma carreira ainda, conseguir ir para a Escócia e no ano passado fazer uma época muito boa, este ano não tão boa, também por questões de contrato, acho eu. E acho claramente que o João Neves é um jogador acima do... eu não tive, infelizmente não tive o prazer de o conhecer como treinador, mas acho que a gestualidade dele, a simplicidade, nunca tem excesso no que ele faz, é tudo justo, é tudo pum. E é a antítese de tudo aquilo que se diz que tem que ser um médio combativo, porque ele é baixinho, e ele está em todas, ele ganha os duelos, ele deita os gajos ao chão, ele ganha no ar, e depois tem uma finesse do ponto de vista da execução, um requinte, tudo é fluido, parece que... Sim, é tudo natural ali, sim, é verdade. Neste jogo, vem dá-lhe uma porrada, ele mete a bola no meio das pernas e leva uma falta. Portanto, é bonito vê-lo, é alegre. Acima de tudo, vê-se que está inteiro e está alegre. Portanto, é verdade. Gosto muito do Pedro Santos, que também vou por renovar, que acho que é um jogador que tem coisas muito, muito interessantes. Pronto, e abaixo já não conheço muito. Sim, gosto muito do Pedro Santos e tenho defendido aqui com a malta que vem aqui ao podcast e tudo mais, porque gostei mesmo muito de todo o percurso dele. Tive pena pela aquela lesão grave que teve, que lhe atrasou agora aqui um bocadinho o percurso, mas está... Sabes que o Paulo passou por isso no ano em que eu estou no Benfica. Ele começa nos Júniors por ter uma lesão grave. Às vezes é importante no lado da resiliência, vão buscar outras coisas.
percebem que isto também não é só a estrada, no fundo. Claro. Isto tudo nestas fases que eles têm umas expectativas muito grandes. Pronto, e o Benfica acabou por dar algum conforto com esta questão da renovação. Mas eu acho que é um jogador que, quando encontrar de facto um sítio, um clube, uma equipa onde se possa estabilizar numa posição, que eu acho que é o que lhe falta, é perceber onde é que ele joga, onde é que ele pode de facto ser sempre consistente. Acho que é um miúdo que tem coisas muito, muito engraçadas. Sim, também gosto. Mas pronto, já ficamos aqui com. Já falaste de imensos jogadores, portanto, eu tinha tido aqui um. Já... não, mas assim não ficas em dívida com ninguém, portanto. Tá... fácil, agora é muito fácil dizer o João Neves. Claro, é muito fácil, claro. Eu não treinei, mas acho que claramente. Mas lá está, eu acho que isso também é quase missão impossível. Tu, numa estrutura de um grande, dizeres quem vão ser os jogadores, porque claro que sim. Infelizmente, eu acho que é uma das vantagens de Portugal, é que se trabalha bem na formação e sucessivamente, não é à toa que nós temos uma geração de jogadores brutal e jogadores a virem novos e constantemente, e isto acho que é um trabalho para um país que se diz tão fraco, que tem futebol tão horrível. Acho que às vezes também nos devemos gabar porque somos um país pequeno e que tem todos os anos. Temos do melhor, temos boas equipas técnicas, temos bons jogadores. Se calhar das maiores fontes de economia indireta, digamos assim. Sem dúvida. Não vejo às centenas de milhões que o futebol gera em vendas por ano, não vejo assim coisas que se falem tanto e que são tão badaladas como o futebol. Às vezes claro que nós também temos este viés, o futebol é que é importante, mas é uma verdade, nós fazemos isto bem. Portanto, não, é verdade. Não, concordo. Jorge, agradecer-te muito aqui a tua presença. Tivemos aqui a falar sobre o papel do treinador adjunto e aprendi imenso, como tinha aprendido com o treinador guarda-redes, como tinha aprendido com o que é ser um agente de um jogador que não fazia ideia. Agora... Eu esqueci-me de dizer uma coisa que é, tu há bocado disseste, às vezes o papel do treinador também é no jogo, que é muitas vezes, no jogo é muito importante. Primeiro, a relação do treinador com o árbitro. Eu tenho um princípio básico, o treinador principal não pode ser expulso. Ok. Então, se eu sentir que aquilo está a aquecer, eu vou lá. Exponho, porque acho que o líder é ele e se nós pudermos aliviá-lo desta ou tirá-lo desta, porque a ausência de um líder no banco não é boa nem má, porque as equipas quando são tão aculturadas funcionam. Mas pronto. E depois tem a ver com a questão do intervalo. Muitas vezes o treinador vem aceso ou vem demasiado confortável com aquilo que está a acontecer. E se calhar tens que ser um bocado a voz do diabo ou ser um bocado ali o contrapeso. Calma. Não está assim tão mal. Ou isto está bom, mas não pode dar sono. Temos de ter atenção a isto e isto. Portanto, há este lado do dia a dia, mas acho que a questão do jogo, do estar sereno quando tu, por exemplo, e eu com 3 treinadores no Lille tive uma postura completamente diferente. O Paulo Fonseca é aceso no banco, é vivo. O Galtier é vivo e tem uma relação muito boa com os árbitros. O Josselin é muito mais calmo e muitas vezes eu sentia que tinha que agitar, porque os árbitros muitas vezes acabavam por ter mesmo o quarto árbitro, mas na altura Covid, não sabia nada. Então muitas vezes tens que representar em função daquilo que sentes está a fazer falta ali. Ok. Com os árbitros, com tudo que é o banco contrário, muitas vezes que estás ali a ser humilhado quando estás a jogar fora e não faz nada e acabas por dar um sinal de fraqueza. Portanto, este lado também acho que é interessante. Desculpa. Sim. Não, faz todo o sentido, porque nós vemos muitas das vezes o adjunto a sair do banco para puxar, para chamar a atenção um bocadinho ao principal, mas nós pensamos sempre que é ali, ou seja, ele fez isto porque é o calor do momento e não como uma noção de responsabilidade como tu estás a relatar, e isso é interessante. Depois também tens que perceber uma coisa, qual é o clube em que tu estás? Porque há clubes em que a imagem que é contratada é a imagem do treinador principal e não queremos cá os adjuntos ao lado. Os adjuntos vieram por arrasto, digamos assim. E isto também é importante tu perceberes e perceberes que num determinado clube tens uma forma de estar que é possível, porque não é a mesma coisa ser num clube grande ou ser num clube mais pequeno em que podes fazer algazarra porque a imagem é diferente. Também depende um bocado disto. Portanto, a tua função no banco também depende muito primeiro daquilo que o treinador te pede. Por exemplo, pode ser, eu por exemplo com o Miguel Cardoso e normalmente com os treinadores fico muito responsável pela questão dos equilíbrios defensivos, que é para fazer o que está longe da bola, porque muitas vezes o jogo está a ser ali, mas tu estás atento ao que está a passar longe, caso eles ganhem bola, estás a antecipar e dás um grito lá para dentro, eles já perceberam muitas vezes. O outro pode estar mais preocupado com a questão da dinâmica ofensiva, há todas estas responsabilidades no jogo e depois há esta questão da relação com o que está a acontecer.
Claro. Claro que sim, claro que sim. Não, isso faz todo sentido. Jorge, não te ocupo mais tempo, portanto, agradecer-te aqui mais uma vez, como há bocadinho já estava aqui, a querer agradecer-te. É sempre um prazer falar com estas pessoas que sabem muito mais disto do que nós, que estamos como adeptos. E para todos os efeitos, tem um papel tão ou mais importante, e isto foi uma premissa quando eu comecei este projeto de entrevistar quem se calhar aparece menos porque não é o treinador principal ou não é o jogador, e tenho ido à procura do adjunto, do treinador guarda-redes, agora a seguir a ver se consigo um preparador físico ou um scout, uma coisa assim, porque acho que são tão ou mais importantes, são tão importantes, digamos assim, para o jogo como qualquer outro, e nem sempre aparecem, e eu gostava também de perceber estes lados, e tem tentado assim uma experiência muito boa. Portanto, agradecer por teres vindo cá, que tudo corra bem também. Obrigadíssimo, Bruno. Para ti também, já sabem, sempre à disposição. Um abraço. Ora é esse. Obrigado, até breve.